Hoje vamos meditar sobre um tema muito importante. O Espírito Santo é aquele que age através de nós. Nos coloquemos então na presença de Deus, fazendo o sinal da cruz. Na presença de Deus vamos entregar tudo que somos, tudo que temos. Senhor, eu te entrego os meus pensamentos, meus sentimentos, a minha vontade, a minha memória, a minha inteligência. Te entrego todo o meu ser, Senhor. Tudo está em suas mãos e desejo que tudo esteja consagrado, tudo esteja aos seus pés. Para que em vós comece, em vós termine tudo que eu fizer, tudo que eu quiser, tudo que eu pensar. E peço, Senhor, hoje a graça de conhecer o Espírito Santo, de experimentar o Espírito Santo. Vamos meditar hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É o capítulo todo que nós vamos ler hoje. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Todo o capítulo. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando pagamos, seguis o impulso para ídolos mudos. Por isso vos faço saber que ninguém, movido pelo Espírito de Deus, pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não é movido pelo Espírito Santo. Existem carismas diferentes, mas um único Espírito. Existem ministérios diferentes, mas um único Senhor. Existem atividades diferentes, mas um único Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Um, pelo Espírito, tem o dom de falar. Tem o dom de falar com sabedoria. Outro, segundo o mesmo Espírito, o de falar com penetração, com ciência. Outro, pelo mesmo Espírito, tem o dom da fé. Outro, pelo único Espírito, carismas de cura. Outro, realizar milagres. Outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos. Outro, falar línguas diferentes. Outro, interpretar línguas misteriosas. Mas tudo é realizado pelo mesmo e único Espírito, repartindo a cada um como ele quer. Como o corpo, sendo um, tem muitos membros, e os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, nos batizamos num só Espírito para formarmos um só corpo e absorvermos um só Espírito. O corpo não consta de um membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, visto que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se o ouvido dissesse, visto que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, como ouviria? Se todo o corpo fosse ouvido, como cheiraria? Deus dispôs os membros no corpo, cada um como quis. Se tudo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos, o corpo é um. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Mas ainda, os membros do corpo considerados mais fracos são indispensáveis. E os que consideramos menos nobres, rodeamos de maior honra. Tratamos com maior decência as partes indecentes. As decentes não precisam disso. Deus organizou o corpo dando maior honra ao que carece dela, de modo que não houvesse divisão no corpo, e todos os membros se interessassem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, sofre com ele todos os membros. Se um membro é honrado, alegram-se com ele todos os membros. Vós sois corpo de Cristo e membros singulares seus. Deus os dispôs na igreja, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois milagres, depois carismas de cura, carismas de assistência, carismas de governo, de línguas diversas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos taumaturgos, todos têm carismas de cura, falam todos línguas misteriosas,
São todos intérpretes. Aspirai aos carismas mais valiosos. E agora vos indicarei um caminho muito melhor. Esse caminho muito melhor é o carisma do amor, que é o capítulo 13, que nós não vamos meditar hoje, mas que depois você pode meditar em casa. Pois bem, o Espírito Santo age através de nós. Ele age, conforme nós ouvimos, distribuindo seus carismas, seus ministérios e seus serviços. Carismas, ministérios e serviços. Meu irmão, mas o centro de tudo é que se eu tenho o Espírito Santo, eu vivo sob o senhorio de Jesus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não vivo sob o senhorio de Jesus. Ninguém movido pelo Espírito de Deus pode maldizer Jesus. E ninguém pode viver sob o senhorio de Jesus se não estiver cheio do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo distribui dons, carismas e ministérios. O Espírito Santo distribui ministérios, carismas e dons de serviço. Mas para que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso para o bem da igreja. Porque a igreja é um corpo. E todos os membros do corpo são necessários. Portanto, todos os serviços, todos os carismas e todos os ministérios no corpo, que é a igreja, são indispensáveis. De modo que eu preciso de você e você precisa de mim. Pelo Espírito Santo nós entendemos que um vai completando o outro. Os carismas, os ministérios e os serviços que a gente tem na igreja, um vai completando o outro. Nem todo mundo tem carismas. Ou melhor, nem todo mundo vive os carismas. Nem todo mundo tem dons de serviço e nem todo mundo vive ministérios. Mas sempre alguém vai ter uma dessas coisas. Porque, na verdade, o Espírito Santo, como a gente ouviu, distribui os seus dons, os seus carismas e os seus ministérios de acordo com a necessidade do corpo, que é a igreja. Onde houver o povo de Deus reunido, ali estará o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo estará distribuindo dons, carismas e ministérios. Por isso, o crescimento de uma comunidade não depende da organização da comunidade apenas. O crescimento de uma comunidade depende da abertura ao Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai distribuindo os dons. E aí São Paulo vai falando dos dons. Você tem aqueles que têm o ministério da profecia, aqueles que são os apóstolos, aqueles que são os profetas, aqueles que são os mestres, ou seja, aqueles que ensinam. Você tem aqueles que têm os carismas de milagres, que quando ora por alguém o milagre acontece, aqueles que têm os carismas de cura, que quando ora por alguém a pessoa fica curada. Você tem aqueles que têm o dom de ajudar os outros. Quantos nas comunidades têm o dom de ajudar as pessoas, de acolher, de servir, de estar ali perto? Outros têm o dom de governar, de liderar, de administrar, de estar ali à frente da comunidade. Alguns têm os dons de línguas. Todos têm os carismas do Espírito Santo. E São Paulo está dizendo que a gente tem que aspirar aos carismas mais valiosos. E quais são os carismas mais valiosos? Os carismas mais valiosos são aqueles carismas que nos levam a servir melhor, a amar mais o irmão.
É isso que a gente tem que buscar. Muitas pessoas ficam presas apenas nos dons que têm. Ah, porque eu oro em línguas. Ah, porque eu sou profeta. Ah, porque eu tenho dom de cura. Ah, porque eu tenho dom de profecia. Ah, porque eu tenho dom de ciência. Ah, porque eu sei falar. Ah, porque eu sei pregar. Ah, porque eu sei cantar. Mas, na verdade, São Paulo está dizendo que o mais importante é servir. Porque todos os dons, os carismas e os ministérios são dados para o bem da igreja, para o bem do irmão. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vivo sob o senhorio de Jesus. E se eu vivo sob o senhorio de Jesus, eu busco apenas me colocar a serviço de Deus para servir melhor a comunidade, para servir melhor o irmão. O Espírito Santo usa a gente. Ele trabalha a partir de nós. Se a gente se deixa levar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo nos dá os seus dons, seus carismas e seus ministérios. A gente não pode negar que os carismas existem. São Paulo está falando aqui dos carismas. São Paulo está falando dos dons e dos ministérios. Mas a gente precisa entender que mais importante do que os dons, os carismas e os ministérios é o Senhor, que é o único Senhor. O Senhor de todos. Mais importante do que os dons, os carismas ou os ministérios é o Senhor e é estar unido aos irmãos, tendo um único Senhor e Salvador. Reza essa palavra, meu irmão, hoje. Onde essa palavra toca você. Leia versículo a versículo, vá parando onde você se sente tocado. Depois converse com o Senhor e fique um instante de silêncio adorando Deus. Não esqueça de pegar o seu caderno, registrar o que foi importante, as dificuldades e seus compromissos. E no dia de hoje, reze várias vezes o Vinde Espírito Santo. E procure no dia de hoje abrir-se à ação do Espírito Santo, se colocando a serviço do irmão. Sempre que for necessário ajudar alguém, o Espírito Santo ali estará nos levando a ajudar. O Espírito Santo sempre colocará para nós aquilo que é para fazer pelo outro. Sempre que tivermos o coração aberto, o Espírito Santo vai poder agir na nossa vida e na vida das pessoas através de nós. Nos coloquemos na presença do Espírito Santo e nos abramos à sua ação. Agora que o vídeo termina, inicie sua oração e até amanhã.